Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. O Saúde é o Tema, ao vivo, já está no ar. Lembrando que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. Gente, o Saúde é o Tema conta com edições especiais durante esse mês de outubro. Uma parceria da rádio que fazemos juntos com o projeto Além da Cura traz para vocês mais informação sobre o enfrentamento do câncer de forma sensível e humanizada. Por isso, está conosco Helena Portilho, que está apresentando esses especiais de outubro. Boa tarde, Helena. Seja bem-vinda mais uma vez ao Saúde é o Tema. Obrigada, Henrique. Agradeço à Rádio Paulo Freire pelo espaço. Hoje é o 3º especial Além da Cura. Esse trabalho é continuidade do projeto Além da Cura, que começou com um documentário e rodou o mundo, ouvindo mulheres que enfrentaram câncer. Atualmente, o Além da Cura produz conteúdo com o objetivo de desmistificar o câncer e propor um novo olhar sobre a vida. E também é isso que queremos com essa programação. Ao longo de outubro, vamos trazer informação sobre o enfrentamento do câncer de forma sensível e humanizada, nessa parceria com a Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos tentar responder a pergunta: por que estamos adoecendo mais de câncer? Nosso convidado para falar sobre isso é o médico oncologista Luiz Alberto. Ele também é professor e pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco e gestor do Serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelo convite para a gente discutir um tema tão relevante nos nossos dias. Notamos que os casos de câncer estão crescendo ao comparar o relatório do GlobalCan de 2012 com o de 2018. O relatório aponta o aumento de 28% na incidência do câncer e de 17% nos casos de morte no mundo. Mas afinal, Luiz, o que é câncer e do que se trata essa doença? Então, para começar, uma pergunta bem pertinente, né? O câncer, começando pelo segundo comentário seu, é uma doença em que a proliferação das células se dá de uma maneira muito desordenada. A célula normal, né? Qualquer célula normal do nosso organismo, ela nasce, cresce, se reproduz e morre, né? A célula cancerígena, ela nasce, mas não morre. Então ela se acumula no organismo de uma forma sem controle algum, né? E o acúmulo de células vai formar os tumores em si. Após a formação do tumor, uma das características da célula tumoral, ela tem a capacidade de se invadir localmente, né? E dar metástase, que é a disseminação para outros órgãos à distância. Então esse é o conceito de câncer que a gente pode dar de uma maneira mais didática para vocês. E a questão da incidência é verdade, né? O câncer hoje, né, atinge taxas alarmantes, é a segunda causa de morte no mundo, só ultrapassada pelas causas cardiovasculares. Existem estimativas que dizem que até 2030 o câncer vai liderar as causas de mortes no mundo, né? Então todos os esforços têm que ser concentrados na intenção de tentar conter esse avanço da doença. E no indivíduo, como essa doença se desenvolve? Então, o câncer é uma doença multifatorial, né? Não existe uma causa determinada, né? A gente pode falar mais à frente, mas existem os fatores de riscos bem determinados relacionados a alguns tipos de câncer, mas que algumas pessoas têm esses fatores de risco, são expostas a esses fatores de risco e não desenvolvem o câncer. Outras, por sua vez, não têm um fator de risco e desenvolvem o câncer. Então, tem uma caixinha preta ainda que precisa ser aberta, com muitas respostas ainda não elucidadas em relação ao câncer em si. E, doutor Luiz, quais são esses fatores de risco? Bom, e aí, para a gente falar em fatores de risco relacionados ao câncer, existem para determinados
tipos de câncer, existem uns fatores de riscos mais determinados. Mas falando de uma maneira geral, câncer como um todo, né, a obesidade, nós sabemos que é um fator de risco para câncer, câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de intestino. Né? O fumo, né, é uma das causas mais determinadas de câncer, não só de pulmão, mas todo câncer de cabeça e pescoço, língua, cavidade oral, bexiga, rim. E mais recentemente, Helena, um dado bastante curioso que a gente deve sempre passar para a sociedade é a relação da carne vermelha. Né? A carne vermelha, recentemente, há 2, 3 anos atrás, foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como um fator de risco que se iguala à potência do fumo em causar câncer. Então, é algo que precisa ser muito bem disseminado, esse fator de risco. Associado a isso, sedentarismo também está bem relacionado, alimentação, tá? A determinados tipos de alimentos e predisposição individual. Então, existe até 20% dos casos são provocados por transmissão hereditária de algum gene que foi transmitido dos pais para o filho. Luiz, quando o Além da Cura entrevistou Alexandra Mesquita em 2015 aqui em Recife, ela relatou que quando descobriu o câncer começou a se perguntar por que eu tão nova. Então, devido ao estigma, muitas pessoas ficam espantadas como quando uma jovem recebe esse diagnóstico de câncer. E afinal, qual é a relação entre idade e câncer? Bom, é um outro fator que temos visto, principalmente na última década, um aumento de pacientes jovens com câncer. Não é? E quando eu falo jovens, é muito jovens mesmo. Por exemplo, o câncer de estômago, que frequentemente começa a aumentar a chance, a prevalência dessa neoplasia a partir dos 50 anos. Nós já tivemos aqui no Hospital das Clínicas pacientes com 20 anos com câncer de estômago, né? E não só de estômago, como de mama, como de intestino, né? E são pacientes que não têm uma transmissão hereditária, como eu falei anteriormente. Então, o que a ciência tem investigado para esse aumento da incidência em população muito, muito jovem, são fatores ambientais, né? Então, a sociedade hoje, ela vive diferente da sociedade dos nossos pais, dos nossos avós, onde a demanda que nós temos que responder é muito grande e é muito rápida, não é? Todos estamos no corre-corre do dia a dia. Isso gera, obviamente, uma sobrecarga de estresse, não é? Que tem impacto, nós já sabemos, no sistema imunológico, e por aí deve acontecer esse aumento do número de câncer em pacientes jovens. Associado a isso, o hábito alimentar, não é? Então, hoje, até por conta dessa rotina também, nós nos alimentamos muito mal. Então, a gente acredita que esses fatores, em conjunto, podem responder o porquê pessoas mais jovens, né, que têm tanta vida para ser gozada aí pela frente, estão sendo acometidas por uma doença tão grave. Além disso, também com a questão da idade, vem a questão da probabilidade das células se desenvolver, transformarem ao passar dos anos, né? E por isso, com a população mundial ficando mais velha, a gente observa esse crescimento do número de câncer. Isso, muito, muito bem lembrado. É o outro extremo da vida, né? Nós falamos nos adultos jovens, né, 20, 30 anos, mas é um fenômeno mundial a questão do envelhecimento populacional, né? Então, isso já é realidade há alguns anos nos países europeus, nos países nos Estados Unidos, né, população cada vez mais idosa e menos natalidade, né? E a gente sabe que quanto mais idoso o paciente, o indivíduo, maior a probabilidade dele vir ter mutações, né, que é uma alteração no gene, lá no DNA, e essa mutação pode deflagrar um câncer. Então, quem vive mais, né, tem maior chance de ter câncer, sim. Né? Eu cito sempre para os meus alunos e para alguns pacientes que o câncer de próstata, por exemplo, que é um câncer que faz parte do envelhecimento do homem. Tá? Então, se você pegar
10 homens, né, que morreram por outras causas, né, mas que todos esses 10 tinham 100 anos, né, 9 deles tinham câncer de próstata e não sabia o que tinham, né? Então, é uma incidência muito alta na população mais idosa. E é por isso que no Hospital das Clínicas aqui da Universidade, nós temos um ambulatório específico para tratar pacientes oncogeriátricos. O que é isso? São aqueles pacientes mais idosos que têm câncer, né? Então, num paralelo à questão do aumento do câncer em idoso, nós sabemos que os idosos têm a idade cronológica e a idade biológica, né? Então, muitos pacientes, apesar de idosos, têm uma idade biológica compatível para receber um tratamento oncológico. Então, nós fazemos essa avaliação aqui no Serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas. Também podemos associar o surgimento de um câncer como resultado da somatização de experiências emocionais, estresse, até mesmo tristeza. Não tenho dúvida disso, Helena. Nós vemos, o oncologista ele já recebe o paciente com o diagnóstico firmado na maior parte das vezes, e a gente espera que isso mude, porque a gente também tem a área de atuação na questão da prevenção, né? E o diagnóstico do câncer representa uma sentença, não vou dizer sentença de morte, porque muitos casos curam, mas é um fato que realmente deixa os pacientes com uma sobrecarga emocional, né? E eu falo sempre que não só o paciente adoece toda a família, todos os seus amigos, né? Então isso vem carregado de uma carga emocional muito grande, que o que está por trás são os medos, né? Os medos que se acumulam, né? E a gente só pode diminuir esses medos através da informação, através do encontro com a equipe que trate câncer, não é? Uma equipe multiprofissional que chegue perto do paciente, que veja o paciente para além da doença, aquele paciente como paciente único, que tem uma vida, tem uma história, né? E tem suas particularidades, e eles precisam ser vistos com essa lente. Muito bem, a gente vai precisar fazer uma pausa agora. Você está ouvindo o especial Além da Cura aqui no programa Saúde é o Tema da Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente faz uma pausa e já voltamos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Vamos ouvir o depoimento de Hugo Martins. Ele lembra como chegou a trabalhar na Rádio Universitária Paulo Freire em 1963. E em 62 aproximadamente eu ouvia em caráter experimental a Rádio Universitária AM da Universidade Federal. E achava muito interessante o tipo de música que tocava, a seriedade com que eles encaravam as músicas. Fui demitido do Canal 2 em 63 porque era do sindicato. Então eu procurei um amigo que eu já conhecia lá do Canal 2, que ele tinha feito estágio lá, Jarbas Maciel, era professor da Universidade Federal e tocava viola na Orquestra Sinfônica do Recife. Falei com ele, e ele me levou, ele fazia parte da equipe de Paulo Freire, ele me levou para lá e eu fiquei na Rádio Universitária AM. Certa vez, numa das reuniões, Paulo Freire disse: olhe, a nossa rádio não pode tocar uma música sequer que não seja anunciada o nome do compositor e o nome de quem está cantando ou interpretando. Bem, era assim a Rádio Universitária AM, inclusive era a menina dos olhos de Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Muito bem, estamos de volta com Saúde é o Tema, que exibe o especial Além da Cura, apresentado pela nossa querida Helena Portilho. O especial hoje pergunta por que estamos adoecendo mais de câncer.
Luiz, você citou a questão psicológica depois do diagnóstico, né? Mas a gente também percebe que a questão do estresse, traumas emocionais, também podem estar, de alguma forma, ligados à incidência do câncer. Uhum. Bom, quando nós falamos em câncer, a gente fala na deflagração do câncer, propriamente dito, e na evolução do câncer depois de já estabelecido, né? Então vamos falar das pessoas que não têm câncer, né? Então nós sabemos hoje que as evidências têm mostrado que o papel emocional tem uma certa influência no câncer, na incidência, na deflagração do câncer, através de uma mobilização do sistema imunológico. Então, como eu falei anteriormente, então, tudo pode atingir o sistema imunológico, inclusive o fator emocional. Então, as demandas da sociedade hoje exigem de nós muitas respostas rápidas para algumas questões para as quais o organismo humano não evoluiu, a evolução da espécie não se preparou para isso, né? Então, hoje nós temos que nos desdobrar em 10 num dia só para fazer 100 tarefas, né? Então, isso tem uma sobrecarga de hormônios, de estresse na circulação, que tem impacto, sem dúvida alguma, no sistema imunológico e, por consequente, na incidência de câncer. Além disso, nós observamos que indivíduos que têm um comportamento mais pessimista diante da vida, né? Ou que não valoriza as pequenas coisas da vida, um bate-papo aqui como esse, ou uma praia, uma lua que ontem estava maravilhosa, né? Então, isso tudo deve fazer parte também desse contexto, né? Então, um bom amigo, uma boa família, um bom livro, qualquer forma de prazer que lhe dê prazer, isso é fundamental para manter a saúde física e mental. E saúde mental hoje é um problema que assola, é uma doença do mundo, né? E que tem despertado grande preocupação em toda a comunidade científica. A gente falou aqui sobre o diagnóstico e um pouco da importância da prevenção, né? Você pode explicar por que é importante diagnosticar o câncer na fase inicial? Então, o câncer diagnosticado na fase inicial, ele pode ter uma taxa de cura acima de 90%, 95%, a depender do câncer, né? Então, a detecção precoce é fundamental para você estabelecer a chance de sobrevivência daquele paciente. Obviamente, existem outros valores, outros fatores para além da idade e tal, mas a detecção precoce tem a ver com a prevenção primária, né? Prevenção primária é aquele paciente ou aquele indivíduo, né? Não estamos falando de paciente que nunca teve um câncer, né? Então, a prevenção primária é você estabelecer excluir de sua vida aqueles fatores de risco que nós mencionamos aqui, né? E, além disso, fazer exames, né? Procurar assistência médica, né? Para fazer exames para detecção precoce de alguns tipos de tumor. Então, no mundo todo, Helena, tem campanhas de prevenção para aqueles cânceres que são preveníveis, né? Então, existem outros cânceres que não são preveníveis. Qual é a diferença entre eles? Vou exemplificar. Câncer de mama, ele não é prevenível de uma certa forma, ele é diagnosticado precocemente, tá? Mas câncer de colo de útero, por exemplo, é um câncer prevenível, né? Se você se prevenir da infecção pelo HPV, você não vai ter câncer de colo de útero, né? Ou se você tiver HPV e tratá-lo adequadamente, você também não vai ter câncer de colo do útero. Então, existem campanhas de prevenção no mundo todo para câncer de mama, para câncer de próstata, para câncer de pulmão, para câncer de intestino. Então, a nossa intenção é sempre divulgar quais são os exames que precisam ser feitos como um mecanismo, ferramentas de rastreamento para a detecção de um eventual câncer inicial. Como você bem falou, né,
O câncer de colo de útero, ele é considerado um tumor raro em países mais desenvolvidos, enquanto aqui no Brasil aparece como terceiro lugar entre os tipos de câncer mais comuns entre as mulheres. Ele está atrás apenas do câncer de mama e do câncer de intestino. E 70%, cerca de 70% desses casos de câncer de colo de útero são causados pelo vírus, que existe uma vacina que pode evitar. Então, você, como gestor de um hospital público que atende os casos de câncer aqui em Pernambuco, o que pode falar sobre a eficiência de campanhas de prevenção oferecidas, como essa de vacinação e até mesmo do rastreamento? Tá. Olha só, câncer de colo de útero, como você bem falou corretamente, é um câncer de país pobre, tá? Então, é causado por um agente infeccioso que nós sabemos qual é, e nós sabemos também um antídoto para esse agente infeccioso, que é a vacina, tá? Então, a vacina hoje existe, ela confere uma proteção de mais de 98% para não ter o vírus, para não contrair o vírus. Mas mesmo uma vez a menina ou o adolescente contraindo o vírus, né, para você ter uma ideia, entre a infecção pelo vírus e o aparecimento de um câncer de colo do útero, esse período pode durar 20 anos. Ou seja, o serviço público ele poderia detectar nesses 20 anos, né, se houvesse uma campanha de prevenção ostensiva, a infecção antes mesmo de detectar o câncer. Então, e somado a isso, nós temos uma realidade triste, que é que a maioria das pacientes que nós atendemos, pelo menos aqui no serviço público, ela é diagnosticada em estágios avançados, tá? Já com complicação renal, já com sangramento, o que obviamente diminui a chance de cura, e a qualidade de vida daquela mulher é muito comprometida também. Então, existe realmente uma falência dos serviços públicos para suprir a sociedade com as melhores campanhas de prevenção e execução de políticas públicas que tentem diminuir, né, e estender todo esse benefício, por exemplo, da vacina para todas as mulheres do Brasil, independente de sua classe social. Quando falamos sobre a prevenção, algumas pessoas acham que quem está enfrentando a doença poderia ter evitado. Então, o diagnóstico pode ser ainda mais difícil devido ao preconceito e estigma sobre a pessoa com câncer. Como podemos deixar claro que o câncer hoje é uma questão de saúde pública mundial e tirar o peso da culpa de quem é vítima? Então, uma vez diagnosticado o câncer, de qualquer tipo de câncer, né, mesmo sabendo os fatores de risco, eu falei no início que mesmo diante de fatores de risco pode ser que não tenhamos câncer, tá? Mas uma vez diagnosticado com câncer, não adianta olhar mais para trás. Agora é olhar a sua realidade e o que você quer para o futuro, tá? E se esconder, muitas vezes, não é a melhor estratégia, nem para o próprio paciente, nem para a família. E por que eu digo isso? O isolamento do paciente, né, é muito ruim para a saúde mental dele, né? Então, eu digo sempre que quando o paciente tem câncer, né, se abrem outras portas para ele, né? Ele passa a ver algumas questões da vida que ele não via antes, né? O valor de uma amizade, o valor de um filho, ou a atenção de um pai que não estava sendo muito dada ao filho. Então, tudo isso, todo esse aspecto emocional, o paciente se acomete no primeiro momento, mas é preciso um apoio terapêutico, um apoio psicológico, não é? Tanto do paciente como da família em si, tá? E não tratar o paciente como um coitadinho, né? Ele é um paciente que está acometido com um problema naquele momento e que aquele problema pode ser sanado, tá? E o que a gente sempre espera é que depois de um câncer o paciente tenha algumas lições para a sua vida, né? Para a sua vida pessoal, de valorizar, né, a sua vida, o seu ambiente, sua família, seus amigos, seu trabalho. Luiz, estamos encerrando o nosso encontro. Você quer acrescentar alguma informação, deixar alguma mensagem? Bom, eu queria dizer, principalmente nesse mês de outubro, que é um mês dedicado a campanhas de prevenção, de conscientização do câncer de mama,
dizer que ter um diagnóstico de câncer não é sentença de morte alguma, muito pelo contrário, tá? É a chance que você tem de curar, se você detectar precocemente. E mesmo que você não detecte precocemente, a vida também não se encerra por aí, né? Hoje a medicina dispõe de várias ferramentas, tanto em termos de diagnóstico como de tratamento, que garante, mesmo naquelas que são incuráveis, uma sobrevida acima de 5 anos, a depender do tipo de tumor, da medicação empregada e com qualidade de vida. Então, tem que ser enfrentado, tá? E de cara a cara, o paciente e o tumor, né? E a família participando, a equipe médica, que é fundamental. E quando eu falo equipe médica, é toda uma equipe multiprofissional, né? Com um apoio, vendo o paciente como um ser individualizado que precisa ser tratado dentro das suas peculiaridades. Então, eu queria deixar uma mensagem de otimismo em relação ao câncer, a despeito de tantas notícias que nós temos acesso, mas dizer que vamos sempre à procure uma assistência médica, um médico de família, um médico que está de atenção básica, saber quais são os exames de prevenção que vocês devem fazer e se detectar um câncer na família, vamos enfrentá-lo, vamos cavar, vamos atrás de assistência e apoio, porque a vida continua. Muito obrigada, Luiz. Eu gostaria de lembrar que o Além da Cura é um projeto sem fins lucrativos que sobrevive de doações e de voluntariado. Gravamos nosso documentário nos 5 continentes e agora estamos nos preparando para lançar o nosso documentário em 2020. Contamos com o apoio de todos para levar informação para cada vez mais pessoas. Por isso, se você quer fazer uma doação para ajudar o projeto, basta nos procurar nas redes sociais. No Instagram você encontra como @AlemDaCura. Você também pode nos ajudar compartilhando para divulgar o projeto. Agradeço o apoio e o espaço aqui na Rádio Universitária Paulo Freire e também a equipe do Saúde é o Tema. Na próxima quarta voltamos com o último programa do Além da Cura, onde vamos entrevistar 2 mulheres que enfrentaram câncer. Então, convite vamos ficar atentos sobre o bem-estar das mulheres com câncer e educar quem está em volta. Muito bem, Helena, muito obrigado por esse projeto tão especial aqui no programa. Doutor, muito obrigado também pela participação. Gente, esse foi o Além da Cura de hoje. Na semana que vem, como a Helena falou, a gente volta com mais uma edição especial. E no próximo bloco, aqui no Saúde é o Tema, a gente vai falar sobre estresse e ansiedade. Você está ouvindo o Saúde é o Tema, são 12 horas e 29 minutos. A gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir José Batista, professor da UFPE e membro da Cátedra Paulo Freire. Ele fala sobre o pensamento freiriano na educação. Paulo Freire, uma pessoa do campo da educação, mas ele sempre pensou a educação em relação com a sociedade. E ele deu muita ênfase ao debate político da educação, não considerando a política partidária ou mesmo eleitoreira, mas a política com P maiúsculo, portanto, a política, aquela arte de construir as relações no interior de uma sociedade. Todo o empenho dele, toda a inteligência dele foi movida no sentido de fazer valer esse princípio, né, de que a educação deveria servir, antes de tudo, à sociedade, em especial aos oprimidos da sociedade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Nesta quinta, a Rádio Paulo Freire transmite Papo Reto no Rádio, amplitude 88, codinome Resistência e cantando e brincando nas ondas do rádio, a partir das 10 da manhã. Sintonize a AM 820 kHz ou assista ao vivo na nossa página do Facebook. Eu vinha do ônibus agora, na Avenida Recife, engarrafado. Eu queria aqui fazer uma homenagem a esse programa que está dando esse espaço pra gente. Pegou o violão aqui, tem que olhar aqui pra ler. É o Galope à Beira-Mar. Agora, eu vim para a rádio fazer o programa, falar do que era o cordel na cultura. Eu trago folhetos de bela feitura, são versos da gente que a verve derrama. A rádio tão nova
nossa na hora nos chama, transmite nas ondas pro povo escutar. A nossa FM a nos convidar, Nordeste da gente, o cordel que se lê. No belo programa Cuscuz com o quê? Cantando galope na beira do mar. Cuscuz com o que o Nordeste responde, com charque, galinha, tambor e iguaria. Cuscuz com a rádio, cantar poesia. Cuscuz de cultura, eu digo de onde? Do nosso Nordeste que pega este bonde, entrando no trilhos do bom versejar, fazendo cantigas no mundo a soar. A nossa FM é universitária, a rádio do povo que é libertária, cantando galope na beira do mar. Nas ondas do rádio também cantoria, que vem nestas cordas de um menestrel, cantando poemas que faz no cordel. Cuscuz numa rádio, chegou meio-dia. Dizer pra meu povo com toda euforia, trazendo uma prosa, botando no ar mais um bom programa pra se apreciar. Cuscuz com o quê? Com nosso Nordeste, sertão litoral, chegando um agreste, cantando galope na beira do mar. Fala Paulo Freire, patrono da gente, dá nome pra rádio com toda certeza, e a sua obra de enorme grandeza. Na nossa FM que é coisa da gente, cuscuz com o quê? Aqui boto quente, Henrique chamou, eu aqui vim ficar, fazer entrevista, cantar, recitar, folheto de verso, dieta estão pleno. Aqui agradeço pra Meca Moreno, cantando galope na beira do mar, cantando galope na beira do mar, cantando galope na beira do mar. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E estamos de volta ao vivo com o Saúde é o Tema. Hoje vamos também discutir sobre estresse e a ansiedade. Gente, um relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que 9% dos brasileiros é ou está ansioso, o que posiciona o país como o mais estressado e ansioso da América Latina. Quando o assunto é estresse, um estudo feito em 2017 pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, a ISMA Brasil, destaca que 70% da população já apresentou ou possui sintomas de estresse, dos quais 69% apontaram o trabalho como sua principal causa. Os dados não deixam isso por menos, né? A Previdência Social do Brasil mostra que nos 9 primeiros meses de 2018, o INSS concedeu 8.015 licenças por transtornos mentais e comportamentais adquiridos no trabalho, o que representa um avanço de 12% se comparado aos números do mesmo período de 2017. Por isso, nós do programa Saúde é o Tema contamos com a presença da mestranda do Departamento de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE, Even Paula. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire, Even. Obrigada, Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui, né, e ter esse espaço para falar um pouco sobre essas questões que eu considero que são de extrema importância, principalmente depois desses dados que você trouxe, né? Sim. E você que nos acompanha pelo Facebook, você pode mandar seu comentário, pergunta, pode seguir curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. Antes mesmo de a gente entrar no assunto, Even, eu queria saber o seguinte: existe alguma relação entre o estresse e a ansiedade na vida de uma pessoa? Então, existe sim, claro, a relação entre estresse e ansiedade, porque pessoas estressadas geralmente são ansiosas e pessoas ansiosas elas podem sentir-se estressadas. O que acontece? A ansiedade, ela é uma resposta emocional, né? Normalmente caracterizada pela tensão, pela preocupação excessiva, pensamentos negativos, e naturalmente a ansiedade ela ocorre em situações de estresse. É uma resposta natural do nosso organismo em situações de estresse, né? Então, a ansiedade e o estresse, embora eles sejam confundidos, muitas vezes tratados como se fossem as mesmas coisas, não são, mas eles têm uma forte relação. E o que é o estresse e o que é a ansiedade? Vamos separar os dois agora. Então, a ansiedade, né, como eu falei,
Diferente do medo, o medo é uma resposta emocional a uma ameaça presente, real ou percebida, enquanto que a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Então, na ansiedade, o indivíduo, ele antecipa o que ele considera que seja uma ameaça, seja real ou não, e o organismo ele se prepara para uma ação, para agir diante dessa ameaça, né, ou desse desafio. Então, por mais que a ansiedade ela possa ser por muitos considerada totalmente vilã, a ansiedade ela não é totalmente vilã. Ela faz parte de um conjunto de mecanismos de sobrevivência. O problema é quando essa ansiedade ela entra no campo do excesso, né? E como é que eu sei que entrou no campo do excesso? Como é que eu sei que eu estou no campo do excesso? A partir do momento em que a ansiedade ela é uma resposta adaptativa, mas a partir do momento em que esses sintomas, essa questão da tensão, da preocupação, dos pensamentos negativos se tornam frequentes e de forma intensa, eles passam a interferir na nossa rotina, né? Então, na faculdade, no trabalho, na escola, nos relacionamentos. Então, na medida em que passa a interferir na nossa qualidade de vida, o nosso organismo está sinalizando que tem algo errado. Então, a ansiedade ela passa a ser patológica. Entendeu? E daí vem os transtornos de ansiedade, né? Transtorno de pânico, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada. Há diversos transtornos que estão ligados à questão da ansiedade de forma exagerada. O estresse, assim como a ansiedade, também é uma resposta do nosso organismo, né? Uma resposta adaptativa. Acontece que no estresse há um processo reativo do nosso organismo diante de eventos ou de situações estressoras. E o que acontece? Esse nosso organismo ele vai se preparar para reagir a esses eventos estressores e tentar se adaptar. Então, diante de um estímulo ou de um evento, de um agente estressor, o nosso organismo ele vai tentar se adaptar a isso, gerando uma série de respostas específicas para tentar manter o equilíbrio. Porque o que acontece? Os eventos estressores, eles ameaçam o equilíbrio, a homeostasia do nosso organismo. Então, o organismo vai reagir para tentar manter esse equilíbrio. Então, é também um mecanismo de defesa do nosso organismo. Acontece que quando esses esforços, né, adaptativos, eles passam a se tornar persistentes, você está o tempo todo sendo exposto a agentes estressores, acontece que o organismo ele vai sendo bombardeado, né? E daí o que acontece? O sujeito, o indivíduo, ele vai sendo levado a uma exaustão. E daí o estresse ele vai se tornando crônico e vai trazer uma série de consequências para a vida da pessoa. Muito bem. Você falou aí que a ansiedade, quando ela é excessiva, ela acaba se tornando uma patologia na vida de uma pessoa. E existe alguma predisposição para que isso aconteça, né? O que é que pode forçar a ansiedade a se tornar uma patologia? Então, é natural você se sentir ansioso diante de determinadas situações, né? Como eu falei, é uma resposta natural do nosso organismo. Eu tenho uma prova muito importante para fazer, eu tenho um trabalho para apresentar, uma entrevista de emprego. Então, é natural que a pessoa se sinta ansiosa. Só que passou aquela situação e eu continuo me sentindo ansiosa, eu tenho preocupações excessivas em relação à realidade, em relação ao futuro. Então, é um sinal de que essa ansiedade ela está saindo desse limite do que seria considerado saudável, e pode estar entrando no campo do excesso. Existem questões ligadas à genética, por exemplo, principalmente quando você tem um histórico familiar, se na sua família existem pessoas que têm algum transtorno de ansiedade, então o sujeito, né, ele tem uma tendência maior a desenvolver algum transtorno de ansiedade também. Exposição a traumas, assaltos, sequestros, situações assim de extremo estresse, né? Situações do cotidiano e às vezes até sem causas aparentes. Uhum. É muito difícil determinar de fato o que é que causa a ansiedade, sabe? Mas existem esses fatores que podem estar influenciando no desenvolvimento, né, dos sintomas ansiosos. E muitas vezes o próprio ambiente em que a pessoa está inserida ou a própria rotina que ela leva
acaba levando ela para uma condição que ela às vezes nem percebe, né? Então, essa rotina muito cheia de demandas, e às vezes a pessoa não consegue gerenciar o tempo dela, não consegue gerenciar as atividades, e isso vai gerando uma preocupação em relação ao futuro. Eu não vou conseguir dar conta das minhas demandas, e isso vai virando um ciclo, sabe? Quando você vai ignorando esses sinais, aí vai se tornando um ciclo, e a tendência é que piore e que você chegue a desenvolver transtornos de ansiedade. Muito bem. Já que a gente falou sobre rotina, né, sobre o cotidiano, o que uma pessoa que tem um cotidiano que ela percebe que é um cotidiano estressante, que é a pessoa que percebe que o dia a dia dela é pesado, que ela tem desenvolvido a ansiedade, o que é que ela pode fazer para conter, né, para que não se torne uma doença, uma patologia, como a gente tem comentado? Então, acontece que no momento em que a gente vive na nossa sociedade, é também até uma questão cultural, é muito difícil a gente conseguir, às vezes, delimitar até que ponto essa ansiedade ela está passando do limite, sabe, do que seria considerado saudável. Então, é interessante que a pessoa ela possa estar atenta a esses sinais e ela tentar, de alguma forma, gerenciar o seu tempo, criar agendas físicas, seja no celular, seja no computador, seja em cadernos, de forma que ela possa gerenciar melhor o tempo dela e evitar imprevistos. A gente não tem controle sobre tudo, mas a gente pode tentar, de alguma forma, encontrar soluções para determinadas situações que vão amenizar esses imprevistos e, consequentemente, também o estresse que pode levar à ansiedade, né? Uhum. E sobre a questão de pessoas que se automedicam, por exemplo, para tentar se acalmar, pessoas que, por exemplo, não consigo dormir hoje, aí tomam um medicamento. Existem riscos para esse tipo de atitude? Como é que você avalia isso? Então, as medicações que são utilizadas, né, nos casos de ansiedade, se você vai ter que passar por um médico, psiquiatra, né, especialista, e ele vai indicar vai prescrever a melhor medicação. Então, no caso, se você vai tomar por conta própria, primeiro que você não vai conseguir comprar a medicação em farmácias, porque você precisa de uma receita, né? Mas isso pode trazer, sim, prejuízos para a saúde da pessoa, né? Inclusive, o uso de medicamentos de tarja preta, eles só podem ser utilizados mediante a prescrição do psiquiatra. Então, você pode recorrer a outras alternativas, como técnicas de relaxamento, meditação, yoga, atividade física, né, que você vai liberar algumas substâncias, alguns neurotransmissores que vão dar a sensação de prazer, você vai ficar mais disposto, com mais energia para realizar as suas atividades. Assim como também a questão do sono interfere, você ter uma boa noite de sono, você evitar mexer no celular antes de dormir ou no computador. Como também a alimentação também ela interfere na qualidade, né, do sono que você vai ter e na qualidade de vida que você vai ter durante o seu dia a dia, né? Muito bem. Evelyn, qual a importância de procurar, por exemplo, um apoio psicológico para uma pessoa que já está percebendo, né, que a vida está ficando pesada, que as ansiedades estão martirizando o sujeito? Qual é a importância do psicólogo nessa ação? Então, o que acontece? Como eu falei, né, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de perceber que ela está ultrapassando esse limite do que seria considerado saudável, né? Então, é importante primeiro que a pessoa esteja atenta a isso, para perceber que há algo de errado acontecendo com ela, né? E na medida que ela não sabe lidar com aquilo, ela procura a ajuda de um profissional, né? Então, a ajuda de um psicólogo é extremamente relevante nesses casos, porque pode ser que a pessoa ela esteja desenvolvendo sintomas ansiosos relacionados a questões internas mais profundas que às vezes nem ela mesma está se dando conta disso. Então, durante um processo terapêutico, vão ser trabalhadas questões que podem vir a identificar o que são esses fatores que estão levando essa pessoa a se tornar ansiosa. Será que é o ambiente em que ela está? São as pessoas com que ela convive, os relacionamentos? O que de fato, sabe, está levando a esses sintomas ansiosos? Porque, na verdade, muitas vezes não é o ambiente por si só, digamos, que vai gerar ansiedade ou que vai gerar o estresse, mas é a relação da pessoa com esse ambiente, com essas pessoas. É dessa relação que vai surgir essas questões de estresse, de ansiedade, né? Então, é importante que sim, que se procure a ajuda de um profissional para que você possa procurar a melhor maneira ali de trabalhar suas questões, se autoconhecer
entender quais são os seus limites, porque às vezes a própria pessoa, ela vai respeitar os seus limites, mas ela mesma não sabe quais são os seus limites, né? E eu ouvi uma frase uma vez que foi muito interessante, que dizia assim, que limites não foram feitos para serem ultrapassados, mas para serem expandidos. Então, a gente tem muita ideia hoje em dia de que você tem que ultrapassar os seus limites, porque você consegue, porque você é isso e não sei o quê. E você tem que respeitar os seus limites. Mas para você respeitar os seus limites, você tem que conhecer quais são os seus limites, né? Muito bom. É bem interessante essa afirmação. E eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando pela live do Facebook, Andréa Mendes, a Tamires, que entrou aqui também conosco, Amanda Mendes, pessoal que está nos acompanhando, fique conosco. Evan, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: você acha que as pessoas elas buscam menos apoio quanto à saúde mental quando a gente compara, por exemplo, a saúde física? As pessoas, existe um certo vamos dizer assim, um pé atrás na hora de tratar a saúde mental? Com certeza. Inclusive porque muitas vezes há a dificuldade de identificar quando se tem algum problema psicológico, algum problema de saúde mental, né? É muito naturalizado, é muito tratado, é normal, ou é besteira, ou é frescura. Então a própria pessoa às vezes tem essa dificuldade de identificar que ela está tendo algum problema de saúde mental, né? Na verdade, muitas vezes ela só vem procurar quando começam a surgir os sintomas físicos, né? Então, no caso da ansiedade, por exemplo, que pode ser confundida, inclusive, com infarto. Uma crise de ansiedade, muitas vezes ela é confundida com infarto. Porque há a questão da sensação de falta de ar, do aperto no peito. Então, na ansiedade, há uma dor no peito, né? Uma dor no sentido assim, pontiaguda. E às vezes é muito confundida com o infarto. Então as pessoas elas vão procurar os serviços de saúde achando que está tendo um infarto, mas na verdade ela está tendo uma crise de ansiedade. E muitas vezes as pessoas elas percebem, né, os sinais que o organismo da gente está dando, mas ela ignora. Ou às vezes por vergonha, ou porque acha que vai passar, vai conseguir lidar sozinho com aquela questão. E o que acontece? Os transtornos de ansiedade, muitos transtornos de ansiedade, eles se iniciam na adolescência, mas quando não tratados, eles se estendem até a vida adulta. E isso vai gerando uma série de outras consequências. Mas as pessoas, elas ainda têm uma certa dificuldade de procurar os serviços, seja por questões de estigma mesmo, sabe? É muito naturalizado as questões dos problemas de saúde mental, é como considerado como besteira ou como frescura. E as pessoas, às vezes, passa despercebido, elas realmente ignoram, entendeu? Acha que é uma questão fácil de lidar, eu vou conseguir manejar. E quando ela começa a perceber que, de fato, está fugindo ao controle dela, aí é quando ela, de alguma forma, ou alguém próximo que possa sinalizar: fulano, você não está bem, procura uma ajuda. E no caso de uma crise de ansiedade, uma pessoa que está passando por esses sintomas que você acabou de dizer, como é que a gente pode ajudar essa pessoa numa situação como essa? Então, durante as crises de ansiedade, né? Não só para quem está tendo a crise, como para quem está por perto, que às vezes há pessoas que nunca presenciaram uma crise de ansiedade. Então elas vão ficar preocupadas, vão ficar nervosas. Isso pode acabar deixando a pessoa que está em crise ainda mais nervosa, né? E aumentar ainda mais a intensidade da crise. Então, o que acontece? É muito importante que durante uma crise de ansiedade, se tiver alguém por perto acompanhando essa pessoa, que ela se mantenha calma, né? Ela se mantenha calma para que não deixe a outra pessoa ainda mais ansiosa. E a pessoa que está em crise, uma das principais coisas que fazem com que a crise ela se intensifique ainda mais é a preocupação que vai aumentando na medida em que os sintomas vão surgindo. Então, uma coisa interessante é que a pessoa ela tente desviar a sua atenção dos sintomas e focar em uma outra atividade, no ambiente, na pessoa, conversar com a pessoa que está com ela. Ou no próprio controle da respiração, né? Uma outra coisa, essa questão da respiração, tentar reduzir o ritmo da respiração, porque durante uma crise de ansiedade, a pessoa ela passa a respirar muito rápido, então acaba tendo uma hiperventilação. Então é interessante que a pessoa inspire e expire de forma mais lenta, profunda. Inspira, você conta até 3 segundos e solta lentamente, né, pela boca. Respira lentamente pela boca. E isso vai ajudar na oxigenação do cérebro e vai diminuir a sensação de sufocamento. Porque durante uma crise de ansiedade, há a sensação de sufocamento, de falta de ar. Então, você tentar respirar, reduzir o ritmo da sua respiração, vai auxiliar
para que você diminua essa sensação de sufocamento, né? E como eu falei também, essa questão de você tentar desviar a sua atenção dos sintomas, você pode, por exemplo, tentar contar de 1 até 10 de formas repetidas, até que os pensamentos também eles ficam muito acelerados, né? Porque é uma carga muito excessiva de adrenalina durante uma crise. Então, a mente ela fica muito alerta e você começa a ter um turbilhão de pensamentos. Então, você tentar focar o seu pensamento, por exemplo, se você estiver num quarto, você começa a focar nos objetos do quarto. Daqui tem uma cama, tem um quadro na parede, tira de sua atenção total dos sintomas. Se você estiver com alguém próximo, começa a conversar com essa pessoa. Tenta prestar atenção só nela, mas desvia a sua atenção um pouco dos sintomas, para tentar, né, manter o controle de volta, porque a sensação é como se você tivesse perdido o controle. Que coisa, né? Evan, ansiedade tem cura? Então, é difícil determinar, né, dizer de forma determinista assim, a ansiedade tem cura. Os sintomas da ansiedade, eles podem ser amenizados. E se tratados, a pessoa ela vai conseguir ter uma vida normal, vai conseguir ter uma qualidade de vida normal. Mas esses sintomas da ansiedade, como eu falei, eles podem surgir diante de qualquer situação da nossa vida, situações estressoras, diante de um trânsito, de uma perda, de um fim de um relacionamento. Eu posso voltar a ter crises de ansiedade, entendeu? Então, é muito importante, sim, que se procure ajuda profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, o que for mais indicado no seu caso, né? O profissional vai poder dizer. Mas, quando ignorados, a tendência é que piore. Então, se você tem um transtorno de ansiedade, se você tem... Não necessariamente se você tem uma crise de ansiedade significa que você já tem um transtorno de ansiedade. Como eu estou dizendo, em determinadas situações você pode vir a ter uma crise de ansiedade, mas à medida em que isso passar a ser frequente, então você pode estar desenvolvendo de fato um transtorno. Então, se você tem uma crise, então tenta mudar os seus hábitos, sabe, a sua rotina, praticar atividades físicas, todas essas coisas que eu já falei, de modo a tentar amenizar esses estímulos estressores que venham a causar ansiedade. E no caso dos transtornos, né, quando já instalados, procurar fazer o acompanhamento médico, psicológico, de forma a amenizar esses sintomas e você conseguir ter uma vida normal. Evan, e qual o preparo do sistema de saúde? Como é que você acha assim? As pessoas têm acesso hoje a tratamento psicoterápico para ajudar essas questões? Como é que você acha? O que é que você diz para as pessoas que estão nos ouvindo agora sobre o tratamento? Então, a gente sabe, né, que o sistema público de saúde, a gente tem psicólogos, mas às vezes o acesso é um pouco difícil, né? E às vezes muitas pessoas não têm condições, né, financeiras de realizar tratamentos, por exemplo, com psicólogos, né, fazer sessões terapêuticas. Mas existem, por exemplo, clínicas e escolas que oferecem serviços gratuitos, às vezes até por um preço mais barato, acessível para populações de baixa renda. Então, esses locais, eles estão abertos, né, para pessoas que necessitem de atendimentos psicológicos, não só referentes à ansiedade, mas outras questões, até porque quem vai para o psicólogo não necessariamente é porque você tem um transtorno, né? Mas existem essas clínicas e escolas, existem alguns até profissionais que não trabalham em clínicas e escolas, mas que atendem, né, por um preço mais acessível, você consegue negociar dentro daquilo que você consegue pagar e você tem um acompanhamento psicológico, né, porque é importante você ter, às vezes você toma medicação, em alguns casos é realmente necessário entrar com medicação, mas é importante que se faça também um acompanhamento psicoterápico, entende? Porque muitas vezes você só tomando a medicação ela vai estar ali atuando nos sintomas da ansiedade, mas a ansiedade, ela às vezes tem questões muito mais profundas do que só aquelas questões que estão ali superficialmente surgindo, sabe? Então, questões de traumas, como eu já trouxe, questões da própria forma como a pessoa lida com os seus problemas, com as suas questões. Então, é interessante que ela faça também um acompanhamento psicoterápico para se conhecer melhor e poder lidar melhor com as situações da vida, né? Muito bem.
Viu como meia hora passou rapidinho? E esse foi o Saúde é o tema de hoje. Hoje conversamos sobre ansiedade e estresse com a mestranda do Departamento de Pós-Graduação de Psicologia da UFPE, Even Paula. Even, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fique à vontade, viu? Sempre que quiser aparecer no Saúde é o tema. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal que está nos acompanhando pela live, muito obrigado também. Nádia Araújo também entrou aqui conosco, seja muito bem-vinda. Sempre nas quartas-feiras estamos aqui. E atenção, estudantes e profissionais de saúde, começa amanhã a 17ª Jornada de Debates de Terapia Ocupacional na ADUFEP, no Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE. A inscrição custa R$20 e tem como tema Luto para Existir, Esperançar e Juntos Avançar. Para mais informações, acesse o Instagram @Jornada de Terapia. Lá você pode acompanhar toda a programação do evento. E o Saúde é o tema de hoje vai ficando por aqui. Esse programa teve a apresentação de Henrique Jonatas, na produção Analice Barros, Amanda Mendes e também Henrique Jonatas, nos trabalhos técnicos de Amanda Mendes e Analice Barros. Toda essa nossa equipe é formada por alunos dos cursos de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio, que também esteve acompanhando as redes sociais ao longo do programa. A música tema do Saúde é o Tema é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. Obrigado e até mais.